Ok, já estamos sendo gravados. A partir de agora, cuidado com o que falam, brincando. Alguém teria alguma dúvida para colocar para início de conversa? Enquanto. Ah, tá chegando também o Yuri. Só na próxima aula, Caroline, certo? Sob dúvidas, né? Beleza. Eu vou já aproveitar que enquanto isso vou compartilhando aqui tela. Vou começar dando uma olhada lá nas perguntas quânticas junto com vocês. Hoje a gente tem dois assuntos em princípio programados aqui. Um é essa das perguntas quânticas, dá uma geral lá, e outra é o simulador sobre raios catódicos. Então eu já estou mandando brasa aqui, tá? Então das perguntas quânticas, eu estava dando uma olhada ontem, hoje de manhã também. Vou entrar aqui no fórum das perguntas quânticas. E o ritmo aqui tá bem variado, né? Então, por exemplo, temos essa primeira na ordem de últimas postagens aqui, né? Tem essa pergunta aqui que cabe ao Felipe, que é sobre por que o vidro é transparente à luz visível e isolante elétrico, ao passo que o metal é opaco à luz visível e ótimo condutor elétrico. E aí tem as perguntas decorrentes aqui. Acho que está compartilhando, você está conseguindo ver? Tá, Murilo, depois a gente volta aqui e vê essa questão que você falou do material. Ele apresentou uma primeira resposta à pergunta quântica, mas não apresentou os links de referência. Então é como se ele não tivesse feito a tarefa da semana passada, fez a dessa semana, né? Mas foi o primeiro que eu consegui ler com mais atenção e coloquei para ele já aqui uma devolutiva. Então é isso que eu pretendo fazer com cada uma dos tópicos aí das perguntas quânticas. É entrar, dar uma olhada no que você pôs e dar algumas sugestões para a continuidade da pesquisa, tá? Voltando aqui, temos a pergunta do Synchrotron, que está sob responsabilidade do Murilo e do Pedro. Então tem aqui as minhas perguntas decorrentes e depois vieram algumas postagens, tanto do Murilo quanto do Pedro, da etapa 1, colocando alguns links, né, sugestões de referências para o assunto. Mas vocês, né, o Murilo está aí presente, não postaram ainda uma primeira versão da resposta da pergunta quântica, que teria sido a priori para ter sido feito até ontem, sem nenhum problema, pode postar, porque esse fórum é diferente de tarefa, não tem uma data específica em que vai cortar a possibilidade de você fazer a postagem, né? Mas a ideia é que vocês façam isso de uma maneira razoavelmente sincronizada, não deixando passar muito tempo do que a gente coloca lá como indicativo, porque depois vem uma outra etapa. E aí não faz sentido, essas etapas só tem significado, né? Só tem serventia pedagógica se elas forem sido realmente feitas passo a passo. Fazer todas de uma vez só não vai ter significado nenhum. E com certeza, na hora que eu for fazer um fechamento também de nota, né, isso tem que de alguma forma influenciar também, certo? Então é importante, não deu para fazer até aquela data exatamente, mas não deixa passar muitos dias não, senão perde toda a estrutura aqui. Beleza. Uma outra pergunta que temos aqui é como funcionam os sensores, os diversos sensores, né, que estão aí presentes no nosso dia a dia. Quem está responsável por isso é a Emily, por enquanto não tem ninguém aqui junto dela. Aqui estão as perguntas decorrentes. Ela fez algumas indicações bibliográficas e postou. A Caroline está aqui junto também, né, Caroline? É isso? Ah, então eu não coloquei.
Então eu já vou mudar isso, senão a gente se perde. Então deixa eu editar aqui já esse tópico e colocar aqui Caroline e Emily. Muito bem. Então, continuando, a Emily postou um arquivo Word aqui com uma primeira resposta dela, e a Caroline acho que também fez o mesmo com essa postagem aqui, né, uma primeira tentativa de respostas. Então, não deu tempo ainda, mas com certeza hoje vai ser difícil, mas amanhã, no máximo depois, eu entro aqui e de novo fazer que nem eu fiz lá com o Felipe, colocar sugestões de novos textos para pesquisar. Ok? O que mais temos aqui? Depois temos... Volta. Pronto. Depois temos a difração do raio-x, porque a técnica de difração do raio-x foi fundamental na descoberta da estrutura do DNA, etc. Quem está estudando isso é a Iana e o Marcel. A Iana colocou aqui uma primeira tentativa de resposta. O Marcel, por enquanto, não postou nada aqui. O Marcel já chegou por aqui? Ainda não. Muito bem. Então, mesma coisa. Vou, em breve, próximos dias, fazer uma postagem aqui, dialogando com o que a Iana colocou. Depois temos a questão da visão. Então, por que enxergamos apenas do vermelho ao violeta e por que se pode dizer que a cor que se enxerga depende da nossa percepção? Caroline e Maicon pesquisando isso daqui. O Maicon e a Caroline postaram indicações bibliográficas e foi colocado aqui uma primeira também resposta. A Caroline postou uma primeira resposta, tentativa de resposta à pergunta quântica. Beleza. Então você vê que está bem diferenciado, né? Tem colegas que já fizeram tudo o que foi pedido e tem outros que até colocaram a primeira tentativa de resposta, mas não colocaram links, e tem gente que está lá nos links e tem gente que em princípio não colocou nada ainda. Esta outra aqui, folhagens. Porque as folhagens de quase todas as plantas são verdes, enquanto suas flores têm diversidade tão grande de cores? Essa está para Onja e a Vitória. Foram colocados aqui links, tanto por uma pela outra, como pela outra, mas por enquanto não tem ainda uma primeira versão da resposta. Quase ao fim. Principais diferenças entre a atmosfera primitiva e a atmosfera atual. Amanda e Leon. Foram colocados aqui alguns links pela Amanda. E também tem uma primeira tentativa de resposta, tanto da Amanda... o Leon também, está aqui alguns links que ele sugeriu, e tentativa de resposta também, então aqui está a coisa mais completa. E, finalmente, fluorescência, fosforescência, luminescência, etc. e tal, Juan e Stephanie, que também colocaram diversos links, e também tem um texto aqui em PDF contendo uma primeira versão de, se não me engano, de um dos itens de uma das subperguntas, perguntas decorrentes lá. Ok, então estamos nessa situação. What's next? A ideia agora é a seguinte: ao mesmo tempo que seria muito importante você dar uma olhada na postagem que em breve eu vou fazer, né, para cada grupo, mas desde já, essas perguntas quânticas, elas são, espero que você que esteja fazendo a pesquisa, né, mais a fundo, percebendo, elas são muito abrangentes. E a depender... Professor. Oi. Bom dia, eu tenho uma dúvida. Oi. Eu vi as perguntas decorrentes, né? E ao longo do texto que eu escrevi com o Juan, muitas das perguntas decorrentes, elas estão respondidas, então é só uma dúvida. Então a gente não se preocupou em fazer uma sessão para responder todas as perguntas decorrentes, porque ao longo do texto tem a resposta de todas. Então é uma dúvida se você acha que, tipo, deixar assim
é ruim, ou seria melhor estruturar tudo num tópico e responder mesmo que ao longo do texto tenha informações? Não, informações não. Se você acha que no decorrer do texto as perguntas decorrentes estão respondidas, não precisa não responder 2 pontos, resposta à primeira pergunta decorrente, resposta à segunda pergunta, etc e tal. Eu só falei, eu citei o de vocês, que eu baixei o PDF de vocês, foi assim, rapidamente, tá? Mas me deu a impressão que o texto está colocado como se fosse uma resposta a uma pergunta decorrente. Eu não cheguei a ler. Tá. Eu só vi a estrutura do documento, deu a impressão que está assim. Entendi. É porque teve uma que era mais específica, daí a gente pegou e respondeu ela separado. Então tá. Enfim, vocês fiquem à vontade a estrutura, né, do jeito, a forma de responder fica a critério de vocês. As perguntas decorrentes têm mais a intenção de auxiliar, na verdade, a pesquisa e a própria resposta à pergunta geral, do que serem perguntas efetivamente a serem respondidas. Então não tem nenhum problema se elas estiverem abordadas no bojo do documento como um todo. Tá? Ok, obrigada, professor. Imagina. Então, e aí, estava dizendo, essas perguntas, elas são muito abrangentes e a depender... E aí eu dialogo com essa questão que estava discutindo com a Stephanie, justamente, essa é a ideia das perguntas recorrentes. Porque como ela é muito abrangente, pode, a depender das fontes de pesquisa que você utilize, você pode enveredar para um caminho ou outro, digamos assim, né? Então essas perguntas recorrentes direcionam um pouquinho, mas também tentam ajudar você a responder a pergunta em si. Mas além de serem muito abrangentes ou dialogando com essa questão de ser muito abrangente, as perguntas quânticas, muitas delas dialogam entre si. Então, por exemplo, a pergunta quântica vamos supor, por que o vidro é transparente à luz visível e isolante elétrico, ao passo que, vamos ver a pergunta direitinho, ao passo que um metal é opaco à luz visível e ótimo condutor elétrico, o modo mais certeiro, e por isso que na pergunta decorrente eu sugiro isso, de responder a esta pergunta, é você se aprofundar na discussão dos modelos de bandas de energia. Mas acontece que os modelos de banda de energia têm muito a ver com, por exemplo, o funcionamento dos sensores, porque muitos sensores funcionam com base nos semicondutores, que não é o único jeito, mas a forma mais usual de discutir as especificidades de um semicondutor e por que ele é assim chamado, semi-condutor, tem muito a ver com a questão dos modelos de banda de energia, que então naquela questão lá está sendo atacada, né? Por que enxergamos apenas do vermelho ao violeta e etc. E por que as folhagens de todas as plantas são verdes, etc. Essas perguntas aqui, duas, também conversam muito entre si, porque para você explicar satisfatoriamente isso, você tem que falar de espectro óptico dos elementos químicos que tem a ver, no caso aqui, com a visão e aqui no caso com as folhagens. Então, qual é a ideia agora? A ideia agora é que vocês tenham uma visão um pouco mais global dessas perguntas. Então, algo semelhante ao que eu fui fazendo aqui, em que eu fui entrando tópico por tópico, para que lêssemos as perguntas e como que estão lá as primeiras respostas ou links. A ideia seria que você fizesse a mesma coisa, e eu já coloquei isso como sendo uma etapa 3, olha. Qual seria a ideia? Que você adote uma pergunta quântica sob responsabilidade de outro colega que tenha apresentado a primeira versão de sua resposta para lê-la com atenção e apresentar ao menos uma dúvida. Dúvida pode seja alguma coisa que você não entendeu, porque ele escreveu de um jeito que você não entendeu, ou indagações que tenham lhe surgido a partir do texto. Você entendeu tudo o que o sujeito falou, mas justamente por ter entendido tudo, acaba surgindo uma dúvida que você poderia colocar aqui para o colega tentar responder ou interagir com você. E claro
que você também apresente indicações bibliográficas, pelo menos uma indicação bibliográfica, aqui ó, uma referência bibliográfica sobre o assunto da pergunta dele, que possa auxiliar o colega na busca do aprofundamento de sua pesquisa. Então esta é a ideia, cada um de vocês vai escolher uma outra pergunta que não seja a sua, nesta semana agora, para ler a resposta que o sujeito deu e apresentar a sua dúvida e uma dica. Pesquisa alguma coisa na internet sobre e coloca aqui uma dica para ele de leitura. Lógico, que não seja já alguma coisa que ele mesmo já está indicando, né, para leitura. Uma coisa que você possa ajudar o sujeito a fazer aprofundamento da sua pesquisa, tá? Então, essa é a ideia, que você, enfim, navegue como um curioso por essas outras perguntas quânticas, escolha uma delas e coloque a sua dúvida. Oi. Esse processo ele não precisa ser feito com a dupla, né? Pode ser individualmente. Sim, isso é individual. Boa pergunta. A ideia dessa... Quando vocês forem apresentar a resposta, né, pode ser tanto individualmente como pode ser uma coisa da dupla, tá? Aí fica a critério de vocês. Agora, essas tarefas, aquela primeira tarefa de colocar indicações bibliográficas e essa que eu estou passando hoje, são mesmo ações individuais. Até para facilitar, né? Para não precisar a dupla combinar em qual vai entrar, qual vai responder. Não, é individual, tá? Beleza. Então, sobre perguntas quânticas é isso, gente. Então, para vocês, esta semana, atuar aqui como curiosos, entrando em uma outra pergunta e colocando a sua dúvida e uma indicação bibliográfica. Olha, eu coloquei ali que você entrasse e adotasse, né, uma pergunta que o colega já tenha respondido, né? Mas vamos deixar aqui de preferência. Então, por quê? Porque a gente viu lá que tem ritmos diferenciados e tem colegas que ainda não apresentaram a sua primeira versão, né? Daí, se a gente só foca em quem apresentou, pode ter muitos colegas só num determinado fórum, só numa determinada pergunta. E o legal aqui seria uma certa distribuição, né? Mas a gente viu ali que uma boa parte já apresentou também. Então, de preferência, você que já for fazer essa escolha logo hoje, amanhã, coisas assim, dê preferência a perguntas que já foram inicialmente respondidas. Você que puder ou até tiver que esperar um pouco mais, só for fazer isso no fim de semana, coisas assim, aí a gente espera que até lá já tenha, que todos os colegas aqui tenham apresentado ao menos uma primeira versão, certo? Segunda versão, você já pode ir imaginando, né? Aí, quando chegarmos aqui na semana que vem, eu vou ter feito o meu trabalho de dialogar com vocês aqui nesses fóruns, que nem eu fiz aqui com o fórum do Felipe, que eu mostrei para vocês, e os colegas espera-se que também tenham feito isso. Então a gente vai vir aqui na semana que vem com tudo isso feito e provavelmente nova etapa. Qual vai ser a nova etapa? Apresentar uma nova versão da sua resposta à pergunta quântica. Certo? E aí a gente não vai ter lá muito tempo não para deixar isso correndo, porque estamos com o calendário a pleno vapor, né? Correndo rapidamente. Cada semana que passa é decisiva. Então você já pode até ir se preparando. Quem já apresentou uma primeira resposta, a depender da minha resposta que eu vou colocar nos próximos dias, você já pode também ir começando a estruturar uma segunda e quem sabe até vai ser já a resposta definitiva pelo tempo que nos vai restar, tá? Professor, eu tenho outra dúvida, seria sobre os simuladores. Tá, isso a gente vai... Vamos para essa discussão agora, daqui a pouco. Mas sobre perguntas quânticas, mais alguém queria colocar alguma coisa? Dúvida ou comentário, qualquer coisa assim? Senão a gente pode abrir para a pergunta da Stephanie aí ou outras. Nós estamos aqui, chegou mais gente hoje. Chegou Onja, o Marcel chegou também. Eu não sei até que ponto que vocês estavam ouvindo, Marcel, Onja, o Yuri acho que já estava quando eu comecei a falar disso aqui. Mas enfim, Amanda também acho que não estava desde o comecinho.
Então eu não sei o que vocês pegaram, mas eu fiz uma varredura aqui, navegando pelas perguntas quânticas e dando aí algumas orientações, tá? Muito bem. Ok, sobre perguntas quânticas é isso por enquanto? Então vamos para frente. Stephanie, diga lá, simuladores. Então, a minha dúvida é se a gente vai trabalhar com todos os simuladores que tem lá no Moodle até o final do semestre, porque tá bem corrido, né, o cronograma. Acho que falta o quê? 4 semanas? Ok, vamos navegar lá pela página dos simuladores para ver o que tem lá. Que eu me lembre, são 2 que a gente tem programado para trabalhar. E acho que são só 2 que tá aparecendo para vocês também esse atividades de semestres anteriores. Talvez seja isso. Mas enfim, pelo nosso plano de aula, são 2. São esses raios catódicos, que a gente vai agora já, em seguida, discutir hoje, e o experimento de Millikan. São esses 2 que estão programados no plano de aula. Entendi. Tá? É que eu achei que ia ter esse de... esse de Frank Hertz tem e o de Bohr, o de Frank Hertz tem o experimento no IF, não tem? Tem. Mas a gente costuma fazer as 2 coisas, tanto o experimento quanto um simulador. E até fazer uma discussão depois, né, de prós e contras de usar o simulador, usar o experimento, o equipamento, né, real lá no campus. Mas isso então não está programado devido a essa correria, como você colocou. E esse modelo atômico de Bohr também. Então eu deixo aqui, acho que está visível para vocês, no sentido de curiosidade e até de você saber o que sim nós estamos, claro, perdendo alguma coisa em virtude de ter comprimido o calendário em 10 semanas. Não dá para ter ilusão que a gente está conseguindo discutir com vocês, né, 100% do cronograma anterior. Então, 2 coisas que nós faríamos se tivéssemos ou vou até colocar 3, que nós faríamos se tivéssemos na aula presencial normal, seria trabalhar com simuladores no modelo de Bohr, e que a gente faz até uma coisa interessante, porque a gente propõe que vocês escolham um determinado simulador, porque tem vários pela web, e aí vocês é que elaboram um roteiro pensando em uso no ensino médio, coisas assim. Segundo, o experimento de Frank Hertz, experimento e simulador, a gente costuma fazer as 2 coisas e fazer essa comparação que eu falei. 3, o experimento de Millikan, nós vamos trabalhar aqui o simulador, mas lá no IF também tem o experimento, o equipamento físico, e a gente também faz essas 2 versões e também a discussão de comparação. Então essas coisas, enfim, não estão programadas para essas 10 semanas. Mas estão lá. Para você saber. Eu tenho também... Oi. Eu tive também dificuldade para rodar a simulação no meu computador. Então vamos lá agora. Então, isto feito, eu vou entrar nessa questão então do simulador dos raios catódicos, que é o que está programado para a gente discutir hoje aqui também, e vocês, né, tentarem fazer aí nas casas de vocês. Então seria aqui, né, raios catódicos. Deixa eu ver se está todo mundo enxergando, parece que sim. Raios catódicos, tem aqui, como de costume, um link das orientações, do roteiro e da simulação, né? O roteiro. Professor, Oi. É que assim, quando eu fui baixar a simulação, as orientações, elas estão todas voltadas para usuários de Windows. Bom, aí eu fiquei um pouco enrolada. Mas aí não sei até que ponto eu vou poder te ajudar, porque eu não uso Linux, e aí complica, e hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, tá mudando cada vez mais, mas ainda hoje em dia o Windows é predominante aí no mundo desses simuladores, né? É que as pessoas não sabem o que é bom, professor. Sim. Tô brincando. Ok, tudo bem. Mas é Linux ou não? É Linux. Então. Ok, eu já usei bastante, inclusive, mas eu acabei me desistindo por causa dessa coisa.
Eu É volta e meio meia difícil preciso ter de. o Windows, preciso ter o Dual Boot, porque volta e meia tem coisas, eu acho que hoje em dia já está mais evoluído. Mas, enfim, me deparei com um monte de problema com vai acessar banco, só dá certo com Windows. Não sei o que com Sim, Windows, não sei o que sim. precisa do Office, não sei o que. Então, quer dizer, Não, hoje já tem muita compatibilidade, é, assim, eu né? só tô meio perdida em como conseguir rodar a simulação, porque eu não consegui Bom, por meios tradicionais. vamos tentar te Mas eu vou ajudar de pesquisar algum jeito, mais. mas vamos ver. Tá bom. Agora, eu estava pensando que era outra coisa. Ok, então o teu é um problema específico. Agora, além do teu problema específico, esses simuladores apresentam um problema mais genérico, mesmo para quem roda o Windows, porque eles são feitos, alguns deles, tá? Não sei se esse aqui está dando mais problema, menos problema, mas alguns deles aqui são feitos em linguagem Flash, e a linguagem Flash que é da propriedade, né, da Adobe, eles estão descontinuando e vários navegadores não rodam mais adequadamente esses arquivos. Então a gente tem que se utilizar de navegadores alternativos. Então, por isso que eu estava achando que era nesse sentido o teu problema. Então não é mais específico, mas quem sabe, por ser mais específico, até talvez eu possa te ajudar, não sei. Vamos ver aqui. Então primeiro tem um roteiro, vamos por partes, né? Então tem Eu vou esse, investigar melhor aqui. tá, tem esse roteiro aqui que é aquela ideia, né? Não é para você me entregar nenhum documento ao estilo de um relatório experimental. Introdução teórica, desenvolvimento, conclusão. Nada disso. É para você me apresentar as respostas às perguntas objetivamente feitas aqui no roteirinho, certo? Então você vai lá e eu quero pegar um arquivo Word seu em que tenha lá, então, roteiro A1. E aí você responde o que está colocado aqui. Apresenta, nem precisa, inclusive não precisa, se você quiser para sua organização, óbvio, tudo bem. Mas por mim não precisa, inclusive, copiar a pergunta. A pergunta já está lá no roteiro, né? A gente vai lá e pega. O que preciso é da sua resposta. A1 responde, A2, A3 e assim vai indo, certo? É um roteiro bastante longo e para quem a gente trabalhou o efeito fotoelétrico e o corpo negro. Ele lembra mais o do efeito fotoelétrico, que tinha também várias questões, vários itens, começando por itens bem mais simples. Quando chega lá no fim é que a coisa se complexifica mais. Então, moral da história, não deixe para a última hora e não tenha um raciocínio assim, tem parte A, B, deixa eu ver o que mais aqui, parte A, B, C e D, né? Eu já fiz a parte A e B, já fiz metade da tarefa, então tá tranquilo, lê do engano seu. Parte A e B, a perspectiva é que você faça muito mais rapidamente do que a parte C e a parte D, tá? Então toma cuidado com essa questão. Tirando isso, então é como estava dizendo, é você ir item a item. É importante que você não pule nenhum item, porque é uma sequência lógica aqui de encadeamento, né, didático, tá? Então é importante que você siga aqui e vá fazendo lá no seu Word, e quando terminar você envia pra gente. Muito bem. Simulador em si. Deixa eu voltar aqui para a página do Moodle. Simulador em si. Então aqui tem um link para o simulador, mas veja que tem aqui uma instrução, né, uma descrição que é muito importante, que vem aquilo que eu falei. Este simulador aqui, a depender do navegador que você usar, ele não vai rodar. Então, por exemplo, Google Chrome, Internet Explorer, mesmo a versão nova do Explorer, que é... como é que chama mesmo? Esqueci agora. Da Microsoft. O Edge. Isso, o Edge. Mesmo ele, geralmente não roda esse simulador aqui, tá? Mas como eu já sofri a duras penas, né, com isso e gosto muito desse simulador, então eu fui tentando encontrar alternativas. E duas alternativas que para mim têm funcionado muito bem
em geral, e no caso específico aqui, eu já testei agora na semana passada, ainda ontem, e funcionou bem, são esses dois navegadores aqui, o chamado Browser e o Maxton. Eu acho, Stephanie, que todos eles têm versão para Linux. Não tenho certeza, tá? O Browser é um navegador que, no caso do Windows, ele na verdade nem instala. É um executável. E aí, claro, no Windows, no Linux não é exatamente o .exe, se tiver mesmo uma versão para ele, né? Deve ter outra lá de outra extensão. Mas enfim, no Windows a gente baixa ele e ele nem instala. Você roda o exe e ele abre aqui a tela, né, como se fosse um navegador. Aliás, ele é um navegador. Mas muito simples, ele não tem, você não pode pôr favoritos, não pode fazer nada de preferências nele, né? Mas ele costuma rodar bem esse simulador aí. E o Maxton, esse sim, já é um navegador mais robusto, e, né, tipo Firefox, Google Chrome, etc e tal, mas ele costuma, na versão Windows dele pelo menos, rodar bem o simulador. Inclusive o Maxton tem uma versão para Portable, para você rodar ele a partir de uma pendrive também, mas tudo pensando em versão Windows, tá? Acho que eu lembro de ter lido alguma coisa lá na página de download dele de que tem uma versão para Linux, mas não tenho certeza. Outra possibilidade ainda, agora essa sim, acho que é só conversando com Windows, não me lembro de ter visto nada sobre Linux sobre isso, é que a própria a Adobe, ela tem uma solução, ela fornece uma solução para essa questão de que os navegadores estão deixando de rodar bem, né, os arquivos Flash, os arquivos .swf, como é o caso aqui, que é um programa chamado Flash Player, mas não é qualquer versão do Flash Player, é uma versão que eu coloquei aqui com link para você baixar, que é um Flash Player Debug, etc, etc. Então nessa versão aqui, que é inclusive a que eu vou usar já aqui com vocês, o que acontece? Você instala esse programinha muito pequenininho chamado Flash Player Debug 32 no seu computador e por dentro dele você vai abrir o arquivo que vai ser baixado quando eu clicar aqui nesse link de simulação. Tá? Então, são várias alternativas que eu estou te dando, mas como eu não uso Linux, não estou dando uma alternativa específica para Stephanie, por exemplo, tá? Mas, ó, teve uma dica aqui. Ah, o Yuri falou justamente do Maxton, né? Exato. Ah, com o Wine, tá? Enfim, é uma questão de tentar. Stephanie? Eu acabei de tentar fazer isso e não funcionou, não. Eu acho que eu vou ter que rodar uma máquina virtual. Mas bom, tranquilo de fazer. Disso, ok, então aí certeza que você vai conseguir. Você baixou o Maxton, mas para a versão Linux? É isso? Não, eu baixei a versão Windows e rodei com um programa que roda programas do Windows. Ah, tá. Mas não tem lá na página do Maxton uma versão para Linux mesmo? Eu acredito que não, porque ele nem sugeriu uma versão para Linux. Tá, bom. Aí, paciência. Mas eu vou tentar aqui com a máquina virtual e eu consigo. Tá. E outras tentativas é no próprio Linux. Você já tentou, bom, você já deve ter tentado isso, né? Outros navegadores no Linux. Porque no Linux também tem opções, eu vou... Né? Sim. Eu vou tentar... Eu tentei pelo Chromium, mas também não consegui. Eu vou continuar tentando, daí... Tenta o Firefox. Uma hora eu vou achar uma solução, professor. Tá bom. Qualquer coisa, vai dialogando comigo, me manda e-mail, a gente, no que for possível, eu posso fazer uma pesquisa também. Eu sinceramente nunca fiz essa pesquisa, nunca veio essa demanda, mas eu posso fazer uma pesquisa e ver. Eu não vou poder testar, porque eu não tenho uma máquina. Não, eu acho que eu consigo sim. É porque eu fui tentar rodar ontem à noite, aí não deu tempo de eu pesquisar mais pra tentar rodar. Tá bom. Bom, gente, o jeito que eu vou fazer aqui, tá? Porque para ir mais rápido aqui, né, funcionar, é esse. Eu vou então clicar aqui, ó, até para mostrar para vocês o defeito que na minha máquina daria se eu tentasse rodar com o Chrome, que é o que eu estou usando aqui, tá? A hora que eu clicar aqui em simulação, eu não sei se você vai conseguir enxergar, porque vai aparecer no rodapé da página, né? Mas a hora que eu clicar aqui em simulação, o que vai acontecer? Ele baixou, ele deu uma mensagem de erro rapidamente, foi e voltou, acho que você deve ter visto a página fazer um relâmpago aí,
e tem uma mensagem para mim aqui embaixo de se eu quero manter ou fazer o download, né, de um arquivo chamado thomsonexp.swf. Então, no meu caso, eu vou colocar manter. Como eu já tenho instalado no meu computador aquele arquivinho, aquele programinha que eu falei do Flash Player Debug lá, da própria Adobe, então ok, ele já reconheceu como sendo um arquivo Flash Player, eu clico nele e pronto, o meu simulador vai abrir aqui por dentro deste programinha. Então eu não estou usando o simulador via web, tá? Eu estou usando o simulador aqui dentro do meu computador e vou compartilhar agora com você a tela deste simulador aqui no meu computador. Então eu vou parar de compartilhar agora a tela da internet para poder compartilhar agora a janela do meu aplicativo que está rodando aqui dentro. Ok, aí está. Então este é o simulador que se espera, né, que você consiga acessar de um jeito ou de outro, certo? Aí quando você dá aqui o botãozinho, antes de colocar o botãozinho Start, já vamos dar uma olhada. Essa aqui é uma ilustração, né, que representa como seria, né, mais ou menos o equipamento se fosse visto lá em laboratório. Aqui são duas placas metálicas ligadas numa rede elétrica, então vai dar uma voltagem, né, entre elas, tá? Aqui você tem um filamento que é da onde vão vir os elétrons, se bem que isso eu já estou conversando com perguntas que são feitas no próprio roteiro. Mas o interessante é que eu der o Start aqui, ele vai rodar uma animação em que vai aparecer uma outra ferramenta aqui, um outro dispositivo que depois no próprio simulador ele deixa de aparecer visivelmente, mas ele está sempre lá no plano de fundo, tá? Que são essas bobinas aqui, ó, bobinas de cobre enroladas, por onde passaria uma corrente elétrica. E você deve se lembrar dos seus estudos aí de aprendizagem de campos elétrico e magnéticos, de que corrente elétrica, carga em movimento, portanto corrente elétrica, gera campo magnético. E este campo magnético vai então atuar simultaneamente ao campo elétrico daquelas placas paralelas que estavam colocadas lá. Claro, isso se os dois utensílios, os dois dispositivos estiverem conectados, né, numa rede elétrica, tá? Então você consegue tanto ligar as placas que vão dar o campo elétrico, a gente pode chamar isso de capacitor, como você pode ligar as bobinas que vão provocar o surgimento de um campo magnético. As bobinas, no caso, que aqui, como eu falei, na hora que você entra no simulador elas não aparecem mais, elas estariam, deixa eu mostrar com o mouse aqui, elas estariam aqui, ó, em volta desse capacitor. Então aqui é o capacitor que tem as placas paralelas que você viu no início, na fotografia inicial, na ilustração inicial do equipamento, uma positiva, outra negativa, por exemplo, e em volta disso você tem aqui bobinas enroladas, deixa eu melhorar o português. Esse capacitor estaria envolto por fios de cobres, né, em formato de espira, que provocam um campo magnético aqui dentro, no mesmo lugar, que simultaneamente você pode fazer com que exista um campo elétrico produzido pelo capacitor. Então aqui nessa região aqui do meio, ó, você pode ter ao mesmo tempo a ação de um campo magnético e de um campo elétrico. Ou você pode desligar o elétrico, deixar só as espiras funcionando, então só o magnético teria, ou você desliga as espiras e deixa só o capacitor ligado, ou as placas, né, paralelas ligadas, e você vai ter aqui o campo elétrico, tá? Então este é o aparato basicamente aqui que o simulador utiliza.
E é isso que o roteiro dialoga com você. Eu não vou agora compartilhar o roteiro, tá? Mas você tem acesso lá pelo ambiente, mas eu tô aqui numa página em paralela, podendo ler o roteiro, né? Então, só para a gente dar uma... Qual é a minha ideia? A minha ideia é que a gente agora faça uma navegação rápida e geral por todo este roteiro para você sair hoje com uma boa orientação do que tem que ser feito, né? Se fosse lá no nosso ensino presencial normal e a gente tivesse, portanto, um tempo maior, né, a estratégia didática seria outra, seria deixar você se virar mesmo numa primeira vez, e lá no laboratório de informática, né, a gente iria passando de bancada em bancada, né, mesa em mesa, computador em computador, para vendo o que estava acontecendo. Mas aqui a gente vai fazer essa outra abordagem. Então a gente vai navegar juntos pelo roteiro, dando uma geral para você ter então a expectativa, né, que você tenha facilitada a compreensão do que tem que fazer, certo? E com isso possa fazê-lo mais agilmente. Olha, eu estou falando aqui, mas assim que alguém tiver qualquer dúvida, diga lá, tá? E assim também, se você perceber que eu estou há muito tempo sem falar nada, me dá um grito aí, porque deve ser o meu microfone que pode ter falhado. Aparentemente tá tudo ok, eu estou tentando ir e voltar, mas eu estou mais focado agora nas telas por fora da webconferência. Antes disso, eu vi o Murilo aqui digitando. O Murilo lá em cima tinha falado alguma coisa de não conseguir ler o material e ver o simulador. Certo, mas é esse material e esse simulador que a gente está mexendo agora, né, o Murilo? É justamente esse, né? Só o seu mouse que não aparece aqui para mim na simulação. Quando eu faço aqui, sim, não? Quando eu estou na tela da conferência, sim. O Murilo, entendi o texto, né? Mas quanto ao mouse, quando eu rodo aqui, ó, o mouse na tela da conferência, você enxerga o mouse rodando? Ou não? Eu não tô enxergando o mouse, não. Ah, não? Ah, tá. Isso mesmo, professor. Dentro da simulação, o mouse não aparece. É que o senhor comentou, né, do capacitor, então dá para entender mais ou menos onde está. Ah, tá. Então tá. Então não aparece... Ok, aprendi mais uma. Quando a gente está compartilhando a tela, o compartilhamento do mouse não é feito. Entendeu? Tá, então preciso tomar esse cuidado. Preciso falar mais do que mostrar. Mas acho que, voltando ao que o Murilo falou, que deu para entender, vamos ver se deu mesmo. Então você está enxergando aqui na tela do simulador que... Vamos descrever, vai. Se bem que, ó, justamente, uma primeira pergunta do simulador é esta, que é o seguinte: compare a figura 1 com o diagrama esquemático disposto na simulação computacional do experimento de Thomson. Nesse diagrama, indique o cátodo e o ânodo usados para produzir os raios catódicos, por que estão presentes duas baterias ou fontes de energia, qual será o propósito da terceira placa vertical após o ânodo e antes das placas horizontais. Eu acabei de ler a primeira parte do roteiro, tá? Então, voltando aqui, sabendo agora que o mouse não é compartilhado, sem problemas. Então ele está falando, olhando essa figura, onde será que você acha que estaria aqui cátodo e ânodo? Quem me diria aí? Cátodo e ânodo, onde que poderia ser? São as placas verticais. São as placas verticais. Bom, temos 3 placas verticais, né? Vamos chamar assim, a da esquerda, a do meio e a da direita. Quais dessas 3, Murilo, você colocaria cátodo e ânodo? Dessas 3, quais 2 seriam cátodo e ânodo? No roteiro, essa terceira, a que está mais próxima, né, do capacitor, ela não faz parte. Eu diria que o cátodo
O roteiro já induz, né? Já indica para você, né? Mas perfeito. Eu diria que o cátodo ele tá ligado no polo negativo e o ânodo no polo positivo. Ok, vamos deixar a questão de quem é quem para depois, que é uma questão, digamos, secundária, mas o mais importante é isso. Então você perceber de que, e o roteiro já na prática indica isso, as duas primeiras plaquinhas verticais, aonde tem ali ligada, né, no negativo e no positivo, constituem, portanto, um sistema cátodo-ânodo que vai permitir com que cargas elétricas negativas sejam atraídas, né, para a placa positiva. Então elas naveguem desde a carga negativa, desde a placa negativa até a placa positiva, e esses são chamados o que se costumou, né, convencionou lá no passado a serem chamados de raios catódicos. Como eu estava dizendo, a gente está tentando fazer aqui uma geral já em todo o roteiro, né? Então eu já vou adiantando algumas coisas. Que mais tarde se descobriu que, na verdade, raios, coisa nenhuma. Ou quer continuar chamado de raio, continua. Mas hoje em dia se sabe que, na verdade, são partículas elétricas negativas, ou seja, os chamados elétrons. Então o que acontece é que esse sistema cátodo-ânodo permite a emissão de elétrons desde ali da placa negativa, e esses elétrons então são acelerados e tem um buraco na placa positiva, portanto eles passam pela placa positiva e saem do sistema cátodo-ânodo com uma grande velocidade. Para quê? Para então serem projetados no decorrer da sua trajetória aqui até chegar lá na direita, naquela tela curva que representaria por exemplo, o antigo sistema das televisões de tubo. Né? Basicamente é isso. Então, elétrons atingem a tela da TV e aonde eles atingem provocam ali um ponto de fluorescência e de cor, por causa de como estão lá os pixels organizados lá na tela. Né? Aqui o experimento de Thomson, claro, não tinha nada de televisão, é o contrário, ele é que vai dar origem a ideias depois para televisores mais à frente, mas ele estava querendo investigar isso, como que esses raios catódicos, que lá no final do século XIX não se sabia o que significava, mas eram bonitas luzes, raios coloridos que apareciam aqui nesses tubos de baixa pressão, e o Thomson foi investigar. É claro que ele não estava sozinho, ele estava se apoiando em várias outras pesquisas que estavam acontecendo no momento, e ele percebeu, foi querer investigar, enfim, como que esses raios catódicos se comportavam na presença de campos elétricos e magnéticos. Por isso, essas plaquinhas aqui horizontais, que já o roteiro vai se debruçar nelas, para você investigar. Então vamos por campo elétrico e ver o que acontece. Ele desvia, não desvia. Vamos por campo magnético e ver o que acontece. Ele desvia, não desvia. Desvia para onde? Com que grau? Com que ângulo que ele desvia? E conforme isso foi se desenvolvendo, o Thomson foi percebendo de que, peraí, isso daqui não é um raio comum, não é uma luz comum como a gente está acostumado a ver outras luzes lá do espectro eletromagnético. Isso aqui tem mais cara comportamento de partícula. E aí se descobre que é o elétron. Chama-se, né, de elétron a partir daí. Então, beleza, Murilo. Então você identificou que aqui na esquerda temos 3 placas verticais. As 2 primeiras é o sistema cátodo-ânodo. E a terceira? Para que serviria? Quem me dá uma ideia? A terceira, percebe que ela não está ligada em terminal elétrico nenhum, mas ela tem um buraquinho. Então, por que será que teria aí uma terceira placa com um buraquinho sem estar ligada em terminal elétrico nenhum? Claro que buraquinho, placa vertical, é só uma representação, né? O que você acha que pode estar acontecendo aí? Quem me dá uma ideia?
Maicon, o que você acha? Qual seria a função dessa terceira placa aí? Marcel, quer falar? Pode falar. Professor, seria para apenas passar uma só partícula? Porque como ela não está ligada em nada, pelo que eu entendi, você que no limite, você na verdade soltaria várias partículas, mas você só passa uma só. Ou seja, estaria funcionando como um certo filtro de partículas. Ok. O que outras pessoas acham? Maicon, tinha te perguntado, você está escutando aí, consegue falar? Concorda com o Marcel? Ops, Maicon parece que não está escutando. Com licença, professor, no final da aula, posso falar com o senhor? Claro. Por favor. O Murilo serve para acelerar o elétron. Então, o Murilo está colocando uma possibilidade bem diferente do Marcel. O Marcel colocou, olha, seria só um filtro ali para, em vez de deixar muitas partículas passarem, agora que a gente já discutiu, né, que são partículas, então muitos elétrons passarem, deixar passar só um, quem sabe, ou só poucos. Já o Murilo está colocando que, será que seria para acelerar o elétron? Yuri, consegue falar? Oi, professor. Não estou conseguindo ver aqui, tá? Só duas setas aqui rodando. Eu estou procurando uma imagem aqui pra... Ah, tá. Então o teu computador tá... Entendi. A hora que foi carregar a apresentação, ele não tá carregando. Sim. Isso às vezes acontece e um jeito é você sair da conferência e voltar. Eu já fiz. Eita. Já fiz isso. Tá, então pode ser algum problema de rede aí, mas da sua casa. Aí eu não tenho como resolver o problema daqui. Que estranho que eu tô carregando outras coisas aqui bem rápido. Mas enfim, essa placa aqui dos raios catódicos, peraí. Se você conseguiu abrir a simulação por um outro sistema aí. Não é pra corrigir trajetória? Ou pra, tipo, só permitir a passagem das partículas que estão indo na perfeita vertical? Horizontal. Perfeito. Horizontal, desculpa. Isso bate com o que o Marcel mais ou menos falou e a Caroline também está achando que é um filtro mesmo para direcionar o feixe. Ok, é isso mesmo. Esta é a ideia. Murilo, por que não acelerar? Justamente porque acelerar uma carga elétrica, você só consegue acelerar uma carga elétrica se você tiver um potencial, uma DDP. Alguma coisa positiva para atraí-la, né? E uma coisa negativa para repeli-la. Agora, depois que ela passou ali pela segunda placa, indo para a terceira placa, não tem nada, ela está indo por inércia. Então, a ideia realmente é essa que os outros três colocaram, ou seja, é uma espécie de um filtro, o nome até mais científico, se quiser usar, colimador. Colimador tanto pode ser um buraquinho mesmo, como pode ser um sistema de lentes, se bem que aqui é elétron, então não é luz, então não. É basicamente um buraquinho mesmo, em que você força que as partículas que passem ali estejam, como acabou de falar agora o Yuri, estejam mesmo muito, muito próximas da trajetória horizontal. Enfim, nós queremos tentar garantir que as partículas dos raios catódicos cheguem. Yuri, dá uma fechada no seu microfone. Tá dando um eco aqui. Imagina. Então, o que a gente quer garantir é que, ou tentar garantir, é que quando as partículas, os chamados raios catódicos, que hoje em dia a gente sabe que são elétrons, chegarem ali naquela região em que tem um capacitor, elas estejam praticamente mesmo, de preferência, exatamente na horizontal. Tá? Por quê? Porque isso você vai ver no decorrer do roteiro, que facilita muito a análise que a gente vai fazer. Tá? Por exemplo, já para adiantar, ora, se eu lanço uma partícula ali, eu tenho certeza que ela está muito próxima da horizontal, e lá naquele tubo circular, né, semicircular, eu detecto que ela chegou também ali
numa posição cujo ângulo é quase zero, quer dizer, ela não desviou quase nada ou nada mesmo, então é porque o que aconteceu ali no meio do caminho, coloquei campo elétrico, coloquei campo magnético e coloquei não sei o que, não adiantou nada, não interferiu em nada. Agora, se eu detecto que ela bateu na tela lá da direita mais abaixo ou mais acima, com um certo ângulo, então eu estou investigando, estou percebendo que campos elétricos e campos magnéticos provocam desvio nesse raio catódico aí, tá? Muito bem. O roteiro continua. O roteiro continua para... Vamos justamente agora, ó, vamos discutir o efeito do campo elétrico sobre os raios catódicos. Então ele diz, na simulação, ajuste a tensão elétrica para 200 volts. Então eu vou lá na simulação. Veja que inicialmente, aqui embaixo, como você não está vendo o meu mouse, né? E quando eu faço assim também não, né? Você também não está enxergando o mouse ainda, né? Só pra ter Agora certeza. deu pra ver. Ah, então tá bom. Eu estava achando que era o contrário. Então tá. Então quando eu passo o mouse na tela, é lógico, né, esperto, na tela que eu estou exatamente compartilhando, já como lá tá compartilhando, você enxerga. Então já entendi o problema. Então tá ótimo. Então aqui, ó, no simulador, voltagem 0 e corrente 0 também, né? Então ele fala, ajuste a voltagem para 200. 200 positivo, né? 200 positivo é o máximo do valor aqui, ó. 200 volts. Veja que a hora que eu fiz isso, ó, eu vou voltar. Veja que aqui em volta, né, do aparato, como ele joga um efeito ilustrativo para mostrar que tem voltagem, né, como se tivesse energizado, está meio avermelhado ali o negócio, não? Certo, então tá, coloquei para 200 volts. O que mais que ele quer que eu faça? Descreva o movimento do raio catódico entre e após as placas horizontais. Então, entre as placas horizontais e após. Então, acho que todo mundo está percebendo de que hora que o raio catódico entra na região aqui, ó, entre as placas horizontais, ele faz uma curva e depois ele manda a brasa em linha reta. Tá? Eu já vou chamar a tua atenção para a seguinte coisa. Aqui dentro, o simulador, ele não... quem bolou, né, o simulador, até para efeito de visualização aqui, imagino, ele não está mostrando com mais exatidão o que acontece. O que acontece aqui é uma curva que progressivamente vai mudando a trajetória. Não é uma coisa abrupta, tá? Às vezes pode dar a impressão para você de que o raio catódico vem vindo, mais ou menos no meio do caminho ele faz uma curva e a partir daí tem uma outra direção. Não, o que acontece é que aqui, ao longo desse trecho todo, ele vai se curvando, certo? E o roteiro vai justamente dialogar com você com essas coisas. Por exemplo, aponte ao menos um aspecto que sugere ser desprezível o efeito da gravidade sobre os raios catódicos. E depois, que indicações o movimento dos raios catódicos nos dá sobre sua natureza? Então, você jogou... Vamos pensar que você está lá no século XIX e, em princípio, você acha que os raios catódicos seriam feixes luminosos. Ele tem cor, parece uma luz. Parece uma luz, portanto, radiação lá do espectro eletromagnético. Muito bem, aí ele vem chegando aqui, você ligou e colocou uma voltagem entre as placas, e aí ele desvia. Ora, se ele desviou, e antes de desviar, antes de colocar o campo elétrico, ele não desviava, e agora com o campo elétrico ele desvia, o que isso já infere sobre as características dos raios catódicos? O que alguém diria para mim aí? O que parece, né, que os raios catódicos são? Hoje em dia a gente já sabe, ok. Mas pensando lá no século XIX... Marcel? Uma onda? Uma? Onda? Uma onda? Isso. O que vocês acham? Uma onda? Eu diria uma partícula? Ou será que seria uma partícula? Olha aí, onda ou partícula?
Lembrando que onda e partícula, a gente até já discutiu isso, né? A natureza pode sim apresentar comportamento dual, mas nunca ao mesmo tempo. Ou ela se comporta num determinado experimento como onda ou como partícula. As duas coisas juntas, uma carga em movimento, o Leon coloca. Então, corroborando com a Amanda, mas já colocando que seria uma partícula carregada, né, eletricamente carregada. É isso aí, tem que ser. Por que tem que ser uma partícula eletricamente carregada? Bom, eletricamente carregada porque, justamente, a gente colocou aqui o campo... foi quando nós colocamos o campo elétrico que deu o desvio. Inclusive, o roteiro depois vai conversar sobre isso, mas eu já vou me adiantar. Tanto é que se eu jogo agora eu inverto a diferença de potencial, eu vou colocar menos 200, ó. Puf, menos 200. Aí o desvio foi para cima. Então quer dizer que aqui tudo indica que está vindo alguma coisa carregada, e se é alguma coisa carregada, isso já é um indício de que se trata de uma partícula, provavelmente então, aí dialogando lá com o Marcel, não uma onda, mas isso ainda vai ser investigado melhor e bater o martelo quando a gente colocar aqui a questão do campo magnético, tá? Mas com certeza tem carga elétrica. E, aliás, dá até para saber qual o sinal dessa carga elétrica. Por quê? Porque quando eu coloco uma voltagem X, positivo e negativo, ela vai para baixo. Quando eu coloco a voltagem de mesmo valor, mas no sentido oposto, ela se direciona para o lado oposto também. Então, é porque ela está recebendo uma força elétrica. E força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, você lembra que força elétrica depende diretamente do campo elétrico, né? Força elétrica é calculada pela carga Q multiplicada pelo campo elétrico E. F igual a Q vezes E. O Q é uma carga, é um valor absoluto. F e E são vetores. Então, se a carga está sofrendo um desvio, é porque ela recebeu a ação de um campo elétrico que provocou nela uma força elétrica. Eu vou adiantar aqui um negócio. O nosso simulador permite, inclusive, que você visualize uma ilustração do campo elétrico e também do campo magnético. É só você vir aqui nas opções, ó, e colocar File Directions. E aí ele coloca aqui, olha, não sei se você está enxergando, depende também do contraste aí da tela sua, né? Está enxergando um monte de setinhas aqui para baixo, e se eu inverter o campo, a voltagem, ó, as setinhas vão passar para cima. Dá também para eu visualizar os valores do campo elétrico. Aí aparece aqui embaixo em vermelho, ó. Então, quando eu ponho uma voltagem de 200 volts entre as placas, aparece um campo elétrico de 13,33 kV por metro. Se eu colocar a voltagem lá, ó, no menos 200, espera um pouquinho, lá no menos 200, veja que, de novo, o módulo do campo elétrico continua sendo 13,33, mas o sentido, as flechinhas mudaram de sentido. E assim então eu posso aqui, ó, ir variando o valor do campo elétrico. E com isso eu vario a localização, a trajetória do feixe. Tem mais. Aqui nas opções, ele ainda permite que a gente visualize o ângulo de deflexão. Então pronto. Quer dizer que quando eu ponho aqui menos 200 na minha voltagem, aparece o raio desviado de cerca de 10 graus para cima. E assim eu posso ir estudando o desvio a partir do campo elétrico que eu vou pondo ali entre as placas. Tá? Como eu falei, eu estou só dando uma geral. Não estou indo agora item por item do roteiro, mas o item B, toda a parte B do roteiro, é basicamente isso. É você ganhar a compreensão de que qual é o efeito provocado
na trajetória do raio catódico quando nós colocamos um campo elétrico entre essas placas horizontais, tá? Professor, Fala, Marcelo. uma pergunta. O senhor mantém essa mesma voltagem, mas mudando a estrutura da corrente, mudando a corrente, ela terá o mesmo comportamento, essa carga? Que corrente? Essa questão, perdão, aqui no caso do símbolo está dizendo corrente, lá embaixo aqui, não tem... Mas a corrente está zero, né? Você viu que a corrente está zero, certo? Isso. Essa corrente que está zerada não tem nada a ver com os capacitores, ela tem a ver com o que a gente vai mostrar já já, que são aquelas bobinas que estão enroladas em volta dessa placa. Elas vão, quando eu ligar essa corrente elétrica aqui embaixo, elas vão provocar a incidência de um outro campo, que é o campo magnético. Então são coisas diferentes. Tá? Agora, ou seja, eu não sei qual é a corrente elétrica que se refere a esta voltagem aqui, ó. Na verdade nem tem, porque essa voltagem aqui, entenda como é aqui, né? Claro que tem uma corrente passando aqui, né? Corrente passando aqui, ó. Mas essa corrente passando aqui nesse circuito que está... Opa, esqueci do meu mouse, peraí. Eu estava olhando... Essa corrente que está passando aqui, ó, nessa parte que está como se fosse energizada, né? Avermelhada aqui, ó, do simulador. Então seria a corrente elétrica que estaria provocando esta voltagem. Portanto, não tem nada a ver com esta outra corrente elétrica, que já já a gente vai mexer ela aqui para ver o que acontece. Eu já vou fazer isso, porque na sequência... Oi, Marcelo. Nesse momento não há nenhuma corrente, na verdade só tem a voltagem ligada e está fazendo esse comportamento dessa partícula, dessa carga. Isso aí. Certo. Agora vamos para o outro lado. O roteiro ele vai justamente na sequência fazer mais ou menos essa brincadeira. Ok. Agora desliga o capacitor, volta aqui para o zero. E aliás, gente, você tanto pode movimentar o cursor, como você pode clicar aqui, ó, nesse quadrinho e colocar aqui zero. E dá o Enter, ele vai para o zero de uma vez, tá? Então você pode usar esse quadrinho aqui para fazer um pente fino, inclusive da digitação da sua voltagem. Então tá, zerei a voltagem e agora, Marcelo, vamos lá, vamos mexer agora na amperagem, nessa amperagem da esquerda. O que acontece com o meu feixe de raios catódicos se eu colocar aqui, olha, uma corrente elétrica positiva? O máximo é de 100 miliamperes. Olha aqui, ó, o raio catódico desviou para baixo e apareceu aqui no meio um monte de xizinho. Tá vendo? Se eu for para a esquerda, o raio catódico vai desviar para cima e aparece ali no meio o quê? Um monte de pinguinho, bolinha. O que significa essas bolinhas e esses xizinhos mesmo? Quem me diz? Campo magnético. E qual é a diferença entre um campo magnético representado por xizinho e por bolinha? Entrando ou saindo. Perfeito, Marco. Qual que é entrando, qual que é saindo? Entrando é X, perfeitamente. Então, o que o roteiro vai dialogar com você? Para que você agora use o teu conhecimento sobre força e campo magnético e veja, inclusive, a coerência do desvio que está acontecendo, para que, com isso, você ganhe a compreensão de mais uma demonstração de que realmente esse raio catódico não é raio luminoso, não é luz do espectro eletromagnético, coisa nenhuma. É, na verdade, uma partícula. Uma partícula que, quando sujeita a força, a campo elétrico, desvia, de acordo com a formulinha de Coulomb, lei de campo elétrico, F igual a Q vezes Z. E quando ela está sujeita a um campo magnético, ela também desvia.
porque ela está em movimento e aí é força magnética sobre uma carga elétrica em movimento. E aí você vai ter que lembrar direitinho do seu aprendizado sobre as tais regras, né, da mão direita, mão esquerda, que cada um pode ter aprendido de uma forma um pouco diferente, porque é regra, né? Na verdade, não é regra da mão direita e da mão esquerda, é uma regra prática. O fenômeno mesmo aqui é que se você tem uma partícula carregada com uma certa velocidade numa região em que tem um campo magnético, aparece uma força magnética cujo valor, direção e sentido é dado pelo produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. F igual a Q vetor B. Então, se você se lembra disso nos teus estudos aí de eletromagnetismo, você vai, com regras da mão direita ou esquerda, ou de um jeito mais teoricamente aprofundado, enfim, conseguir entender e explicar por que a partícula está indo para cima quando a gente coloca campo magnético saindo, bolinhas, e por que a partícula vai para baixo quando o campo magnético está entrando nesta região, tá? Aí, professor, depois de muita insistência, consegui rodar aqui. Aí, Stephanie, grande. Olha lá, o Maicon colocou a fórmula, F igual a QVB, mas, claro, aqui não dá para colocar com esses detalhes, né, Maicon? Para entender direitinho as regras da mão esquerda, direita, no caso aqui da esquerda, é o jeito que eu aprendi pelo menos lá no meu ensino médio passado, né? F, flechinha em cima, Q, V, flechinha em cima, B, flechinha em cima, e entre o V e o B com flechinhas, aquele X de produto vetorial, certo? Professor, eu tinha ido ao banheiro e a Amanda disse que você falou com... Ah, então foi isso, você sumiu daqui, verdade. Não, era, Michael, era só porque eu estava te perguntando uma coisa, aquele diálogo que eu chamo alguém para falar, tentar responder alguma coisa aqui da aula, mas sem problema. Professor, oi. Não sei se a minha dúvida seria coerente, mas é assim, quando o senhor, no caso, está deixando a corrente, na verdade, sem, e depois o senhor fez anteriormente, estava sem a corrente, mas com a voltagem no meio, no máximo, ela está tendo o mesmo, vamos dizer, a mesma direção, é isso mesmo que eu estou vendo? Mesma direção ao desvio? É, porque, sim. Pelo que eu estou entendendo, quando o senhor colocou uma alta voltagem, ela teve um comportamento que não foi influenciado pela corrente. Agora o senhor está fazendo o inverso. A voltagem está no zero, pelo que eu estou vendo aqui, isso. E a corrente está no máximo. Perfeito. Isso mesmo, Marcelo. Qual que é a diferença? Então, a diferença a diferença, então, eu vou te falar da diferença, mas mais que a diferença, o motivo pelo qual Thomson bolou esse esquema aqui de permitir que aqui no meio exista tanto a ação de um campo magnético como a de um campo elétrico é justamente para poder ter uma situação em que o desvio para baixo provocado por um deles seja compensado com o desvio para cima provocado pelo outro, e com isso você teria uma igualdade de condições, igualdade nos efeitos que um e outro estão provocando, e aí você vai trabalhar matematicamente essa igualdade. Mas vamos lá, Marcelo. Então assim, quando eu venho aqui e deixo a corrente zerada, ok? Tudo zerado, corrente zerada e voltagem zerada. A partícula passa em branco, sem sofrer desvio nenhum. Como nós já sabemos hoje em dia, né, que é um elétron, a gente já pode até já podemos usar esse conhecimento nosso do século XXI. Mas lembrando, para a gente não cair em anacronismo, lá no século XIX o Thomson imaginava que isso era um raio luminoso, era uma onda luminosa, tipo raio-x, etc. e tal, e estava tentando investigar isso. Hoje em dia a gente já sabe que não, e ele mesmo, Thomson, conseguiu demonstrar que não através desse experimento aqui, tá? Então, usando já o nosso argumento, conhecimento do século XXI, o elétron, carga negativa, chega aqui, não encontra nem campo elétrico nem campo magnético, ele simplesmente manda brasa, continua por inércia
sem mudar a sua trajetória até bater lá na placa desviando-se 0 graus. Quando eu coloco uma voltagem, no caso aqui uma voltagem positiva, e aparece ali um campo elétrico para cima, vamos lá, explicar de acordo com o nosso contexto do século XXI, hein? Chega aqui uma carga negativa, ela entra numa região que tem campo elétrico para cima. Por que ela desvia para baixo? Ué, porque, de acordo com Coulomb, a força elétrica que ela recebe é igual ao Qzinho da carga elétrica vezes E. A força e o E são vetores. O Qzinho de carga elétrica é uma grandeza escalar, que pode ser positiva e negativa. No caso é negativa, porque é um elétron. Então, significa que campo elétrico aponta para um lado e o vetor força elétrica aponta para o lado oposto. Se o campo elétrico está para cima, a força elétrica que o elétron recebe é para baixo, e por isso que então ele é desviado para baixo. Agora, se eu deixo a voltagem zerada, não tem mais campo elétrico. Mas em compensação, eu vou colocar uma corrente elétrica naquelas espiras. Lembra que eu falei para você que tem uma animação logo no começo do simulador que mostra as espiras? Essas espiras provocam um campo magnético ali, no meio, por onde vai passar o elétron. Muito bem. Se esse campo elétrico campo magnético está entrando no plano e a partícula está indo para a direita, se você usar a chamada regra da mão esquerda, aí depende, como eu falei, de como que cada um de vocês aprendeu isso ao longo ou do ensino médio ou aqui da licenciatura, né? Mas pela regra da mão esquerda, você vai descobrir claramente de que a força magnética, neste caso, desta situação exata aqui, ó, aponta para baixo. E por isso, então, que a partícula é desviada para baixo. Mas veja, o desvio agora para baixo é por causa do campo magnético e, portanto, da força magnética. Não está existindo aqui força elétrica nenhuma. Muito bem, qual foi a genialidade do experimento que o Thomson bolou então? Mas espera aí, e se, ao mesmo tempo, eu deixar as duas coisas acontecendo e tentar forçar a barra para que o campo magnético, a ação do campo magnético, seja neutralizada pela ação do campo elétrico, como praticamente está agora. Olha só, eu tenho os dois. Eu tenho o campo elétrico para baixo, que provocaria um desvio do elétron para cima, mas ao mesmo tempo eu tenho um campo magnético entrando que provocaria o desvio do elétron para baixo. Uma ação está compensando a outra e a partícula passa como se fosse em branco, sem sofrer desvio. Bom, nessa situação só tem duas possibilidades de acordo com Newton. Ou é porque ela não está recebendo força nenhuma, ou é porque a força resultante está sendo zero. Uma força está sendo igual a outra, e uma para cada lado. É exatamente esta a charada. A força magnética está sendo igualzinha em valor à força elétrica. E aí no roteiro, lá pelas tantas, ele pede inclusive para você usar isto e chegar numa demonstraçãozinha matemática bem simples. Basicamente é assim, pegando até o que o Maicon já digitou aqui, Q vezes Z de força elétrica igual a QVB do campo magnético. Como tem Q dos dois lados, eles vão se cancelar e você chega numa relação para calcular a velocidade com que a partícula entrou nesta região aqui, tá? Isso, Maicon, perfeito. E por que eu precisaria usar essa fórmula que o Maicon acabou de nos mostrar aqui? É só cancelar o Q, né? E você vai ver que o V de velocidade é E sobre B. Por que é interessante saber o valor dessa velocidade? Porque sabendo o valor desta velocidade, agora eu posso fazer uma outra brincadeira. Mas para isso deixa eu olhar aqui no roteiro, para a gente não perder o tempo. Seria lá na letra F já, chegando ao fim do roteiro, em que ele fala o seguinte: usando a simulação computacional, escolha ao menos 5 combinações de corrente e tensão que produzam um raio sem deflexão. Após a escolha, mais para frente ainda, G mais para frente, H
Pronto. A última pergunta é assim: agora você está pronto para simular um dos maiores experimentos do final do século XIX. Então, mãos à obra. Usando o valor da velocidade horizontal anteriormente calculado, que é essa brincadeira que eu acabei de falar para você, em que o Maicon gentilmente colocou para a gente aqui a expressão, ó, E sobre B, tá? E o E e o B você tem no simulador, certo? Ele te dá o valor tanto do E quanto do B. Então você vai conseguir saber sim o valor desse V, que é a velocidade horizontal, por isso chamado no roteiro de Vx, certo? Usando o valor dessa velocidade, escolha na simulação experimental computacional 5 valores de campo elétrico para medir os ângulos de deflexão e calcular o valor médio da razão Q sobre M. Como assim? Então agora você vai vir aqui, ó, vai deixar 0 para o nosso campo magnético, vai deixar rolar somente mesmo a voltagem e para 5 valores você vai clicar aqui nesse botãozinho chamado Record Data. Aí você vem para um outro valor aqui, quem sabe assim, Record Data. Um outro valor aqui, quem sabe assim, Record Data. Depois que você tiver escolhido 5 valores aqui, você vem aqui em Opções e você tem a tabelinha aqui, ó, das evidências. Não sei se apareceu para você aí as evidências. Deixa eu ver. Parece que sim, apareceu. As evidências. Nessas evidências, você tem aqui o valor do campo elétrico e o valor do ângulo de deflexão. Aí você vai pegar esses valores, levar para o seu Excel, uma planilha do Excel, para construir uma tabela e um gráfico orientados no roteiro, tá? Sendo que no roteiro ele te dá orientações para você fazer a demonstração de uma fórmula que vai te dar o valor da divisão Q sobre M. Então o que eu vou descobrir aqui é o valor do Q sobre M. Dessa divisão, ó. E com este valor feito, você vai ter que fazer isso por 5 vezes. Mas Thomson, e claro, provavelmente os seus colaboradores, alunos, sei lá o que, deve ter feito milhares de vezes esse experimento, ele tinha milhares de dados. Com este valor médio do Q sobre M, você vai chegar numa conclusão que o roteiro está sugerindo para perceber como este valor é decisivo para dizer, olha, não existe nenhuma partícula até lá, no final do século XIX, conhecida com este valor aqui, desta razão Q sobre M. Então Thomson a partir daí fala, olha, então é porque esta partícula é uma partícula nova, acabamos de comprovar que existe uma partícula pequenininha de carga negativa e vamos chamar isso aí de elétron. Eu não sei se foi o próprio Thomson que cravou o nome definitivo, mas enfim, é dado ao Thomson, né, é acreditada ao Thomson a descoberta do elétron, porque ele chega nesta relação Q sobre M. Veja que ele não chega nem no valor do Q, nem no valor do M. Quem vai chegar no valor do Q é o Millikan, que é o outro simulador que a gente ainda vai mexer, que vai depois descobrir que o valor do Qzinho, do elétron, é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Sabendo o valor do Qzinho, você acha o valor do M também. O Thomson descobriu a razão Q sobre M. Mas essa razão já foi suficiente para, olha, não existe nenhuma outra partícula que tenha essas características. Então, acredita-se a ele a descoberta do elétron. Resumidamente, gente, eu passei por todo o roteiro, então. É claro que, como eu falei, o roteiro vai construindo essa nossa discussão aqui, passo a passo, item a item. Tem bastante coisa. Não dá para você ficar dormindo no ponto, tá? Então você tem que acelerar aí e não se iluda com eu já fiz a parte A, B, C, D, agora eu já fiz metade, então tá tranquilo. É justamente nesta última parte que eu falei agora, de você ter que construir o gráfico, etc e tal, é onde a coisa pega mais. Então, não se iluda nesse sentido, tá? Mas é isso. É um experimento muito importante. Quanto mais você se aprofunda no estudo dele, você vê a importância e a beleza e a genialidade do sujeito aqui, né, no caso do Thomson, de ter bolado esse experimento. Tá? É isto que eu queria hoje colocar sobre o simulador.
Aí na semana que vem a gente começaria a aula justamente aí. Tentou? Até onde você foi? Qual é a dúvida principal que você tem para a gente discutir logo no começo da próxima aula? Eu vou lembrar também que lá no nosso ambiente a gente tem naquela parte de material de apoio um PowerPoint transformado em PDF, né, um PDF lá sobre uma revisão, estou achando aqui, uma revisão, aqui, campo e força elétrica e magnética, tá? Então, se fôssemos aula lá do presencial, não é questão de presencial, se tivéssemos todas as 20 semanas, né, 19 semanas de aula, então uma das nossas aulas com certeza seria, gente, o que vocês lembram exatamente sobre campo e força elétrica e magnética, tá? E a gente pegaria isso que está em PDF aqui e iria passando tela a tela para a gente perceber, para que eu, né, mais percebesse eventuais dúvidas que tinham, tá? Ou conceitos não compreendidos lá do passado. Então sugiro que você vá lá no material de apoio e dê uma olhada nessa apresentação sobre campo e força elétrica e magnética, que não contém nada de novo não. É uma revisão de coisas, até mesmo, é basicamente do ensino médio, nem é do ensino superior, mas no ensino superior, você que é licenciando, certeza que você viu isso em algumas disciplinas aqui de eletricidade, tá? Então é mais uma revisão. Ok? Então, tarefa para essa semana são basicamente duas. Uma, a das perguntas quânticas que eu falei no começo, e outra, de debruçar e mandar brasa nesse simulador aí. No roteiro. Fala, Marcelo. Corrija, por favor. Se eu estiver errado, eu acho que eu entendi, tá? É uma força elétrica, através de uma corrente, produz um campo magnético, é isso mesmo? Não, força elétrica não. Força elétrica não produz campo magnético. Uma corrente, uma carga em movimento, numa região que tem campo magnético, fica sujeita a uma força magnética. Número 1. Número 2, uma carga em movimento cria em sua volta um campo magnético. Essas duas coisas você pode falar. Então, a carga em movimento cria um campo magnético, e uma carga que esteja em movimento e entra numa região que já tem um outro campo magnético, não criado por ela, não tem um campo magnético lá, ela fica sujeita a uma força magnética. Mas o que você falou foi que a força elétrica cria um campo magnético. Não, isso não. Gente, é isso. De todo jeito tem que ser, porque a aula precisa ser encerrada para que eu comece uma outra daqui a pouco. Tudo bem? Aí o Marcel quer falar alguma coisa comigo ao final da aula? Isso, por favor. Pode ser, gente? Por hoje só, então? Então tá, gente. Até semana que vem. Bons estudos aí. Ok, tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, Stephanie. Dá pra ir começando, Marcelo? Posso falar para você? É assim o seguinte. Ontem eu vi que você ia entregar as perguntas e também o simulador. Professor, eu não consigo entregar, não sei se o senhor permite entregar ainda, é porque é o seguinte, eu tive um problema de internet. Queria fazer uma mudança porque a minha internet está oscilando muito. Certo. E eu tentei fazer essa mudança para uma nova. Só que aí o pessoal que veio fazer a mudança percebeu que não consegue fazer a mudança da minha internet. Tá. Só que eles vão me avisar e eles desligaram a minha internet. E eu estou sem internet. E o que eu estou fazendo? Eu coloco crédito para uma que eu estou dando aula virtual e outra para assistir a aula. Tá. E por isso que, na verdade, eu não consegui entregar o simulador e nem a pergunta código. Porque eu estou sem internet.
E eu estou pedindo todo dia para eles virem, no caso, ligar minha internet, porque eles estão falando, olha, você ficou sem internet porque a gente tentou ligar outra, só que eu falei, vocês não me avisaram. Certo. E aí, tanto que agora, desde manhã, eu não entrei no horário, porque eu estava tentando falar com eles, e eles falaram que seria até hoje, meio-dia, eles resolveriam o meu problema. Entendeu? E eu pediria, se fosse possível, se o senhor falar que não, tudo bem, foi culpa minha. Se pudesse entregar hoje todo o simulador como uma pergunta quântica. Tudo bem. Então é o simulador do corpo negro, né? Isso, e a pergunta quântica. Tá, então vamos fazer assim. Como é que a gente faz? Eu inclusive abri agora porque teve um problema similar com a Iana, né? Eu abri, tá aberto até agora. Ia falar também, esqueci de falar de FNP, que acho que era para entregar também. E eu não consegui porque eles ligaram a minha internet sem me avisar. Tá bom. E aí todo dia você avalia que quando que você conseguiria resolver isso? Professor, pelo que eles me disseram aqui, seria hoje até 1 da tarde. Tá. Eu estou dando a informação que eles falaram também. Mas eu tô com medo que isso não aconteça. Entende? Então vamos fazer assim. Assim que você tiver resolvido o problema e portanto você puder. Ou melhor, peraí. Mas você consegue. Não, né? Você tá com eles pronto? Ou é só um problema de assim que ligar você faz a postagem? Ou você não tá com a coisa pronta ainda? Não, eu não estou com a coisa pronta, tá na metade. Ah, tá na metade. Então você precisaria ainda de entrar na internet para terminar de fazer. Isso, tanto porque na verdade eu entrei agora, porque fui rapidinho, coloquei crédito para assistir a aula. Tá. Porque isso Entendeu. muito novo. E aí o que acontece? Eu estou com medo de eu ficar aqui agora na aula com o senhor e mais tarde eu não tiver, no caso, internet para terminar. Bom. Sem problema. Então vamos fazer assim, sem problema. A hora que você tiver com a coisa resolvida e já, inclusive com as respostas lá completas, você me dá um toque pode ser por e-mail, ou aqui mesmo pelo sistema, tem um jeito de mandar mensagem, tanto faz. Me manda uma mensagem de algum jeito que eu abro a atividade para você postar. Tudo bem. Tá. Falando que seria até hoje 1 da tarde, professor. Tudo bem, para garantir, você me dá um toque então, porque aí, digo assim, eu não vou abrir, se eu abro lá, aí a gente abre para todo mundo, né? Eu só vou abrir em situações que nem a que você está colocando, que nem a Iana me colocou de problemas, enfim, né? Que temos mesmo. Tá? Mas eu não vou abrir para todo mundo, então me dá um toque que aí a gente combina, ó, eu abro até o final do dia para você fazer a postagem, coisa assim. Tá sem bom. problema. Obrigado. Tá bom. Beleza? Eu teria que entregar também, né, professor? Tudo bem, vale a mesma coisa pro outro, pro FNP, tá? Não tem problema. É só você me avisar quando estiver pronto, eu abro lá pra você a atividade para você postar. Tudo bem, tá bom, senhor. Tá bom? Então tá, vamos tomar só um cafezinho que a gente já começa de novo a outra aula. Tá bom, tá certo. Obrigado, professor. Valeu, cara. Até.